Na semana passada, o MPC em Foco abordou o tema controle interno. Esta semana, nós vamos falar sobre o poder da sociedade nas ações dos gestores públicos, é o chamado controle social. Aqui comigo, mais uma vez, para falar sobre o assunto, a assessora técnica do Ministério Público de Contas, Rosa Tenório. Obrigada pela presença mais uma vez, doutora Rosa, aqui conosco. Doutora Rosa, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre esse poder que a sociedade tem mesmo na administração pública. Pois não. Inicialmente eu gostaria de agradecer, Andressa, o convite, em especial ao Ministério Público de Contas, por poder estar aqui conversando com você e com todos os telespectadores sobre esse tema extremamente importante. Igualmente o controle interno, que a gente conversou semana passada. Este assunto, que é o controle social, tem sido cada vez mais difundido e tem sido mais importante para a população em geral, tendo em vista algumas ferramentas que têm sido implantadas na legislação brasileira, que tem fortalecido enormemente o controle social, ou seja, o poder da população em acompanhar, em fiscalizar a gestão pública de um modo geral. Qual seria, Andressa, essas ferramentas que mais recentemente, talvez nos últimos 10 anos, tenham vindo para fortalecer esse controle mais efetivo por parte da população? Primeiro, a própria lei de responsabilidade fiscal, que depois veio a lei da transparência, que foi nada mais do que uma alteração de alguns artigos, inserção de alguns artigos na lei de responsabilidade fiscal, que exigiu que os entes públicos, seja ele em qualquer nível, executivo, judiciário, qualquer poder, em qualquer nível, tenha que ter suas contas, seus recursos, suas ações, seus programas disponíveis online através da rede mundial de computador, através da internet. Então, a gente poderia dizer que a partir do ano 2000, com a própria lei de responsabilidade fiscal, que veio dar uma nova diretriz para a gestão pública, veio depois de 2009 esse complemento, ou essa alteração da LRF, que é conhecida é uma lei complementar 131, mais conhecida no meio público como Lei da Transparência Pública, que veio fazer essa exigência e definiu alguns anos, até 2013, deu até 4 anos, para que todos os entes públicos tivessem implantado essas importantes ferramentas, que era a disponibilização dessas informações, geralmente através de portais de transparência, que é o que a gente mais conhece, não é isso? Mas a ideia era que as informações estivessem disponíveis online. E foi criados os portais de transparência para que esses entes públicos, e como a gente está dando um cunho maior para os municípios, para que os municípios, então 2013 foi o último ano para que os municípios, aqueles menores municípios, pudessem ter implantado efetivamente os seus portais de transparência. Então, depois disso, o paralelo a isso, veio a Lei de Acesso à Informação, que a gente conhece carinhosamente como LAI, Lei de Acesso à Informação. A LAI veio fortalecer ainda mais essa questão das informações públicas. Por quê? Porque a informação passou a ser a regra e o sigilo passou a ser exceção. Então, o poder não é mais do servidor público, o poder não é mais do órgão público pelaquela informação. A informação agora é para estar disponível, obviamente, regra geral, porque você tem aquelas informações que são tidas como sigilosas, e a gente, de forma muito rápida, pode citar para vocês algumas informações de cunho pessoal, informações comerciais, informações de patentes. Então você tem algumas informações, a do sigilo fiscal, que tem lei específica. Então você tem algumas informações que têm leis específicas, que são protegidas, né, por essas regras, por essas leis, e são enquadradas como sigilosas, tá certo? Mas, regra geral, toda a informação passa a ser pública a partir da lei de acesso à informação. Então, veio a internet, que deu acesso ao mundo, né, em segundos, ou apenas num cliquezinho. Depois veio as próprias legislações, a LRF, a Lei da Transparência e, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação. Então, esse arcabouço de regras, de normativos e de ferramentas vieram consolidar e aperfeiçoar ainda mais e fortalecer
o controle social, que é aquele controle feito basicamente pela população, seja de forma individual, seja de forma coletiva, através de associações, de entidades, observatórios, que a gente pode falar sobre isso mais na frente. Agora, é importante dizer que a gente tem o controle institucional, que é o controle feito pelas instituições, pelo, a exemplo, Tribunal de Contas, os tribunais de contas em todos os níveis, municipais, estaduais e federal, pelo próprio Ministérios Públicos, enfim. Então você tem os controles institucionais, feitos pelos órgãos, nos diversos níveis, e você tem o controle social, que é um parceiro importantíssimo desses órgãos, desse controle institucional, digamos assim, para que a gente possa ter um olhar mais ampliado, porque um olhar de um cidadão no município, no sertão alagoano, por exemplo, é muito mais aguçado do que a gente que está aqui, por qualquer exemplo. Pessoa, qualquer cidadão pode fazer esse controle social sem precisar ser filiado a nenhum partido político ou estar em alguma instituição. Qualquer pessoa pode fazer esse controle. Com certeza, e deve, né? Hoje com a internet você tem em qualquer lugar. Você tem a internet disponível, um computador, próprias lan houses, para quem não tem, nas instituições, nas escolas. Então, hoje é uma ferramenta extremamente disponível para qualquer cidadão e não é partidário, em absoluto, tá certo? E isso é um poder da população, do cidadão, tá certo? De poder acompanhar e fiscalizar. E detectando algum desvio, alguma irregularidade ou alguma ação que salta aos olhos, ou seja, que ele julga importante, que foge da normalidade, ele pode sim denunciar como eu te falei, esse controle institucional, que são os órgãos formalmente instituídos, né? Exemplo do próprio Ministério Público de Contas, tribunais, controladorias, enfim. Então, ele pode trazer essa informação com documentos comprobatórios, com fotos. Hoje você tira foto a qualquer tempo, a qualquer hora, né? Com os smartphones, os telefones. Enfim, então esse poder cresceu bastante com essas ferramentas que eu te falei tecnológicas, né? Internet, os computadores, os telefones e a própria legislação que obrigou que a gestão pública, de um modo geral, publicasse essa transparência aos dados, exatamente, né? seus dados, as suas informações todas, sejam de horário de funcionamento, horário que está aberto, o seu corpo técnico, os horários que cada um trabalha, os seus programas, seus contratos, o que você imaginar, a lei dessa informação pede para que seja disponibilizado de forma ativa, ou seja, o próprio órgão público já esteja disponibilizado isso nos seus sites, tá certo? O cidadão procurando aquela informação ativamente no site, ou seja, ele entra no site e busca aquela informação e não consegue a informação que ele quer, ele pode usar a busca tem ativa e se você não encontra aquilo facilmente, você pode entrar através da lei de informação e solicitar aquela informação que a gente chama de informação passiva, aquela que não está disponível ainda para o cidadão. Então hoje, principalmente com a lei de acesso à informação de forma mais recente, o cidadão tem um poder extraordinário de conseguir todas as informações que ele quer. E digo mais, em até 20 dias, podendo dependendo da situação, mais 10 dias de prazo, mas no máximo 30 dias, qualquer órgão público tem que disponibilizar aquela informação solicitada pelo cidadão. Então o cidadão ele tem o portal da transparência como ferramenta de busca dessas informações. Caso essas informações não estejam lá, eles podem solicitar via lei de acesso à informação, sim, detectando aí alguma irregularidade, algum erro, eles podem denunciar, eles podem sim, ir a esses controles institucionais, como sim, a senhora falou, sim, também ao Ministério Público, trazendo essas informações, comprovando as irregularidades. Mas a gente percebe, doutora Rosa, que esse controle social tem sido ainda um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco pequeno ainda é pequeno. Sim, esse controle ainda não despertou. É verdade, a gente sente isso também. Agora a gente também percebe que nos acompanhamentos, nos relatórios
por exemplo, da Lei de Acesso à Informação, cada ente, cada município, cada órgão, né, público, de modo geral, em qualquer nível, como eu te falei, executivo, judiciário, legislativo, enfim, ministérios públicos, tem que emitir um relatório da Lei de Acesso à Informação, esse relatório anual. Então, o que a gente observa é que, desde a instituição da lei, em 2011 até hoje, desculpa, você vê um aumento considerável dos pedidos de informação. Tá certo? Agora eu concordo com você que esses pedidos partem basicamente das cidades maiores, né, onde você tem uma população mais, digamos, mais ativa, os conselhos talvez mais fortes, mas você já percebe que há sim um aumento dos pedidos de informação baseado na Lei de Acesso à Informação, através desses relatórios, tá? Você tem hoje, os pedidos podem ser feitos online, através dos e-SICs, ou seja, os SICs, que são Serviços de Informação ao Cidadão virtuais, onde você entra no site, já clica, o formulário abre e você já faz solicitação e já recebe também online essa informação para o e-mail que você definiu lá. Então, a gente percebe que é importante, sim, o Ministério Público, de um modo geral, os tribunais, esses órgãos constituídos, esses órgãos fiscalizadores, ou esse controle institucional, fortaleça, capacite seus conselhos de políticas públicas, a populações, associações. Tem sido criado, começou no Paraná e tem se espalhado pelo Brasil, que a gente chama de Observatório Social do Brasil, que é um observatório feito pela população, por pessoas comuns, cada um na sua expertise, um engenheiro, um contador, um advogado, uma pessoa comum de associação, um líder comunitário, se juntam e formam esse observatório social e eles passam fazer acompanhamento de determinados programas públicos. Tem sido muito exitoso esse observatório social no estado do Paraná, tá? Então a gente tem casos muito efetivos da atuação desse observatório, que é formado pela população, cada um dá um pouquinho do seu tempo para que a gente acompanhe efetivamente a gestão daquele município, daquele estado. Então eu acho que é importante a gente, como órgão institucional de controle, órgão fiscalizador, possa estar disseminando isso com a população, possa estar capacitando, que eu tenho certeza que com o passar do tempo a população vai estar mais atenta e possa nos ajudar para que nós possamos, em especial o Ministério Público de Contas, possa fazer o seu papel e um dos papéis mais importantes, que é o de fiscalizar a gestão pública. Ok, doutora Rosa, eu gostaria que a senhora desse um alerta aí para as pessoas que estão nos assistindo sobre o poder que ela tem, né, como elas devem agir. Queria que a senhora passasse essa mensagem aí para os nossos telespectadores. Pois não, é importante que a gente saiba, e agora eu vou falar talvez um pouco como cidadã, e não talvez como funcionária do Ministério Público de Contas, mas a força e o poder que nós temos com todas essas ferramentas que a gente aqui detalhou para vocês e citou, de poder ajudar os municípios, ajudar a gestão onde a gente mora, efetivamente aqueles programas e aquelas ações aconteçam e cheguem mais perto da população, principalmente aquela população que mais precisa. Então, no caso de denúncia, no caso de informações, garantido o sigilo, tá certo? E vocês podem se usar. E tem as ouvidorias públicas também, que estão ganhando corpo, têm sido implantadas com mais constância nos últimos tempos. Você tem visto a ouvidoria ganhar força e sendo implantada em vários órgãos, em vários setores públicos. Então, as ouvidorias, as informações, os órgãos, com essas informações, você procura os órgãos instituídos, a exemplo do Ministério Público de Contas, e traga essa informação. O sigilo é garantido, que a gente pode, com essas informações trazidas, pode abrir processos de representação e iniciar um processo, uma averiguação que pode gerar frutos e mudar a rotina, mudar programas, projetos, obras, enfim, de forma que a população seja contemplada com mais eficiência, com mais efetividade. Vamos torcer então para que esse controle social aí cresça cada vez mais. Doutora Rosa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Sempre às ordens. E até uma próxima oportunidade. Prazer. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Você também pode acompanhar o Ministério Público de Contas nas redes sociais através do Facebook, Twitter, Instagram e pelo nosso site www.mpc.al.gov.br. Até o próximo programa.